Uma aventura selvagem pode virar um pesadelo em segundos. Aqui estão 5 histórias reais de safaris que terminaram em tragédias inimagináveis. Número 1. A tragédia de Liza Manders. O ataque do hipopótamo em Zâmbia. No verão de 2024, o que deveria ser uma aventura inesquecível para Liza Manders e seu marido Craig virou um pesadelo impossível de apagar. O casal de Nova Jersey embarcou em um safari dos sonhos na Zâmbia, animados para ver de perto a impressionante vida selvagem africana. Porém, poucos dias após a chegada, esse sonho se transformou em um tormento que marcaria para sempre a vida de Craig. Em 5 de junho, Liza Manders, mãe de 3 filhos e uma profissional respeitada no setor financeiro, participou de uma caminhada na mata ao lado do marido e outros turistas. Com guias experientes, o grupo foi até a margem de um rio, onde um hipopótamo solitário se escondia nas águas. Gigantescos e surpreendentemente ágeis, os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos do mundo selvagem. São extremamente territoriais e podem atacar sem qualquer aviso. Mesmo assim, o grupo foi incentivado a se aproximar, sendo tranquilizado pelos guias de que estavam em segurança. Em questão de segundos, tudo desmoronou. O hipopótamo ergueu a cabeça. Um instante de silêncio. E então, a fera explodiu das águas com uma velocidade assustadora. Liza tentou correr, mas já era tarde. O animal colossal avançou. Suas mandíbulas monstruosas prenderam o corpo dela, levantando-a como se fosse de pano. Gritos ecoaram no ar. Os guias, que deveriam proteger o grupo, fugiram. O animal sacudiu Liza com violência, esmagando seus ossos com uma mordida fatal. Craig ficou paralisado, assistindo impotente à cena horrenda do ataque à esposa. Após o trauma, Craig Manders ficou devastado, lutando não apenas com a dor de perder sua esposa de forma tão violenta, mas também com a certeza de que tudo poderia ter sido evitado. Ele processou a empresa African Portfolio, sediada em Connecticut, responsável pela organização do safari, alegando negligência. Segundo Craig, em nenhum momento foram alertados sobre os riscos de estar tão próximos a um hipopótamo a pé, e os guias não tomaram precauções adequadas. Se soubéssemos do perigo que representava o hipopótamo, jamais teríamos aceitado estar tão próximos, e ainda por cima a pé, declarou Craig por meio de seus advogados. A ideia de terem sido expostos, sem saber, a um perigo tão extremo, agravado pelo abandono da esposa por parte dos guias, é algo que ele descreve como inacreditável. A empresa African Portfolio negou qualquer responsabilidade, com seu advogado, Rod Gould, argumentando que o papel da empresa é apenas organizar os pacotes turísticos. Meu cliente é uma operadora de turismo. Ela organiza viagens. Por exemplo, pode incluir passagens aéreas. Se a companhia aérea perde a bagagem, não é responsabilidade nossa. Para Craig Manders e sua família, aquilo não foi apenas um acidente infeliz, e sim uma falha imperdoável. Liza Manders não era apenas uma turista na hora errada e no lugar errado. Era uma esposa dedicada, uma mãe amorosa e uma mulher cuja vida foi tirada de forma brutal e absurda. Liza foi a melhor mãe e esposa que alguém poderia desejar, disse Craig com a voz pesada de dor. Sua morte violenta é uma perda devastadora, não apenas para nossa família, mas para toda a comunidade. Os detalhes dos últimos momentos de Liza são difíceis até de imaginar, mas servem como alerta sombrio do quão imprevisível e perigosa a natureza pode ser. Para quem sonha com safaris movidos pela busca por aventura, a história de Liza é um aviso assustador. Na selva, a linha entre o encantamento e o horror pode desaparecer num piscar de olhos. Número 2. A dor de um pai. O menino levado por um leopardo em Uganda. Em uma noite tranquila de maio de 2018,
Uma tragédia cruel abalou o coração do Parque Nacional Queen Elizabeth, em Uganda. No Ma Safari Lodge, um garotinho de apenas 2 anos, cheio de curiosidade e inocência, deu alguns passos a mais do que deveria. Ele seguia sua babá, despercebido, quando a escuridão da selva o alcançou. Tudo aconteceu num instante. Um leopardo escondido nas sombras viu sua chance e atacou. Antes que a babá percebesse, a fera já havia cravado suas mandíbulas no pequeno corpo e desaparecido na noite. Um grito rompeu o silêncio. A babá virou-se, apavorada, a tempo de ver o leopardo arrastando a criança indefesa para dentro do mato fechado. Ela correu atrás deles, movida pelo desespero, mas foi em vão. Em poucos segundos, o menino havia sumido. Uma busca frenética começou, mas a selva permaneceu muda, engolindo a vítima por completo. As horas passaram. Com a chegada da manhã, a realidade cruel veio à tona. Debaixo de uma árvore, guardas florestais encontraram os restos mortais do menino, seu pequeno crânio e alguns ossos espalhados. O leopardo não só matou, como também se alimentou dele. A crueldade da natureza nunca havia parecido tão real, tão impiedosa. A mãe do menino, que trabalhava como guarda florestal no parque, estava de serviço quando tudo aconteceu. O pai, Francis Manana Nabugier, deu voz à sua dor insuportável. "Você nos deu o caixão", disse ele, com o olhar vazio. "Meu filho se foi. Nada o trará de volta." Mas a tristeza não bastava. Ele queria respostas. Ele queria justiça. Como isso pôde acontecer em um lugar onde deveríamos estar protegidos? A Autoridade de Vida Selvagem de Uganda agiu rapidamente. O porta-voz Bashir Hang confirmou o pior. Agora que o leopardo havia provado sangue humano, havia risco de novos ataques. "Estamos tentando rastrear o animal", declarou. "Não é seguro deixá-lo por aqui." O ataque chocou o país, onde encontros com leopardos raramente envolvem humanos. Mas este não foi apenas um acidente trágico. Foi um pesadelo que nenhum pai deveria enfrentar. A perda de um filho de forma tão brutal, levado por um predador justamente no local que chamavam de lar, era quase insuportável. Enquanto o leopardo ainda era procurado, uma verdade ficava evidente. Na selva, não há segundas chances. Um único descuido, um momento de distração, e a natureza leva o que quer. Número 3. A última caminhada de Thomas McAfee, a fúria do elefante na Tanzânia. Dr. Thomas McAfee dedicou sua vida à medicina, à liderança e ao conhecimento. Mas, em um dia de setembro de 2013, nada disso importou diante da força colossal da natureza. Um elefante, um dos seres mais poderosos do planeta, encerrou sua história de forma trágica. Aos 58 anos, McAfee era um profissional de sucesso. Atuava como reitor da UC San Diego e estava prestes a assumir o cargo de diretor executivo da Fundação Médica Keck, da USC. Para celebrar essa transição, escolheu realizar um sonho antigo: fazer um safari na Tanzânia, no Parque Nacional Terar, conhecido por suas vastas planícies douradas, árvores baobá imensas e céu sem fim. O passeio prometia aventura, beleza e serenidade. Porém, terminou em horror. Naquele dia fatídico, McAfee e 2 acompanhantes saíram para uma caminhada na mata, ansiosos para observar a fauna africana de perto. Era uma experiência rara e íntima, algo que poucos ousam tentar. Mas, em meio à selva, onde as regras humanas não se aplicam, tudo pode mudar num instante. Um grupo de elefantes apareceu diante deles. Animais enormes, imprevisíveis e altamente protetores. Talvez o trio estivesse perto demais. Talvez os animais se sentiram ameaçados. O que aconteceu a seguir foi puro terror. Percebendo o perigo, os 3 tentaram fugir. McAfee, no entanto, tropeçou. O chão o traiu. E naquele único segundo devastador, seu destino foi selado.
Um dos elefantes avançou com fúria. Seus passos trovejantes sacudiam o solo. Não havia como escapar. O animal o pisoteou. O peso esmagador tirou sua vida ali mesmo. Apesar da chegada rápida de ajuda, nada pôde ser feito. Ele já havia partido. Sua irmã, Skyle McAfee, falou com dor, mas reconhecendo que o irmão sabia dos riscos. Ele estava fazendo o que amava. Já havia estado na África antes e conhecia sua beleza e seus perigos. Mas o respeito pela natureza não serve como escudo diante de sua brutalidade. Sua morte chocou a comunidade acadêmica que ele deixou para trás. Seus colegas da UC San Diego não conseguiam acreditar. É uma tragédia real e uma perda enorme para todos nós, escreveu Munir Soleman, vice-chanceler assistente da área de Ciências da Saúde. Eventos em sua memória começaram a ser organizados, mas nada preencheria o vazio deixado por ele. O corpo de McAfee foi levado ao Centro Médico Luterano de Arusha, enquanto os preparativos eram feitos para seu retorno aos Estados Unidos. Permaneciam muitas perguntas. Estavam em um passeio guiado? Havia guardas armados presentes? Ou haviam ido longe demais, sem saber dos perigos escondidos? No imenso Parque Nacional Terar, onde a terra pertence aos animais, não há espaço para erros. Apesar de sua fama de dóceis, elefantes podem ser letais quando se sentem ameaçados. Com até 7.000 quilos, um elefante em disparada é uma força imparável. Não são cruéis, nem vingativos. Apenas obedecem às leis da selva. E para quem cruza seu caminho, o menor erro pode ser fatal. Para McAfee, o sonho de um safari africano virou pesadelo. No fim, a natureza não se importou com seus títulos, conquistas ou planos futuros. Ela viu um invasor e fez o que a natureza faz. O selvagem não perdoa, não mostra compaixão. E nas paisagens vastas e impiedosas da África, até mesmo os mais experientes podem ser vencidos por forças muito maiores do que imaginam. Número 4. A última grande aventura de Gayle Madison. O ataque do elefante na Zâmbia. A vastidão selvagem africana é de uma beleza que tira o fôlego. Uma terra onde a natureza comanda e cada momento pode trazer maravilhas ou perigos. Para Gayle Madison, uma aventureira de 80 anos de Minnesota, essa era a viagem dos sonhos. A última grande jornada antes de desacelerar. Ela sonhava em ver o sol dourado nascer sobre as planícies do Parque Nacional Kafue, na Zâmbia. Ouvir os cantos dos pássaros ocultos e sentir o pulsar da selva. Mas a natureza não oferece garantias. Em um dia de dezembro de 2018, esse sonho virou pesadelo. Amanhã começou como tantas outras naquele tipo de expedição. Uma jornada em carro aberto pelas estradas de terra de um dos maiores e mais antigos parques nacionais da África, com mais de 22.000 quilômetros quadrados de território selvagem. Madison estava acompanhada por 5 outros turistas e um guia experiente. Com câmeras em mãos, admiravam a beleza ao redor, alheios ao que espreitava na vegetação densa. Então, sem aviso, aconteceu. Do mato surgiu um elefante. Não era qualquer um macho adulto, imenso, forte, imprevisível. Seus movimentos foram rápidos, assustadoramente rápidos. Ele partiu para o ataque. O guia, treinado para esse tipo de situação, reagiu na hora. Mas não havia tempo, nem espaço. O terreno era difícil, o caminho estava bloqueado, não havia para onde fugir. Alguém gritou em desespero. Ei! 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 Uma tentativa inútil de deter o inevitável. O elefante avançou com força brutal, atingindo o veículo como se fosse de papel. O jipe virou. O metal se retorceu. Corpos foram lançados. O caos se instaurou em segundos. Quando a poeira baixou, o impensável havia acontecido. Gayle Madison estava morta. Um instante antes, ela segurava uma flor e sorria para uma foto. No seguinte, sua vida havia acabado. 4 pessoas ficaram feridas. Cortes, hematomas.
e o trauma de sobreviver a algo que parecia impossível. Uma das passageiras foi tão gravemente ferida que precisou ser levada de avião até a África do Sul para atendimento emergencial. Os demais, abalados mas vivos, jamais esqueceriam aquele dia. A notícia da morte de Gail reverberou entre seus amigos no Arizona, onde ela também mantinha uma casa. Ela estava vivendo a vida, diziam. Contou que essa seria sua última grande aventura. Ninguém imaginava esse desfecho. A tragédia gerou muitas dúvidas sobre o que provocou o ataque do elefante. Não havia explicações claras. As mudanças climáticas já vinham alterando rotas migratórias, empurrando animais para áreas incomuns e criando conflitos imprevisíveis entre humanos e a fauna selvagem. Mas a selva não segue a lógica humana. Ela não explica, não recua diante do luto. Ela simplesmente existe, crua, poderosa, indiferente. A empresa Wilderness, responsável pelo safari, lamentou profundamente a perda. Nossos guias são altamente treinados, afirmou o CEO Keith Vincent. Mas nesse caso, o terreno e a vegetação estavam contra nós. Não havia como sair a tempo. As autoridades abriram uma investigação, mas havia pouco a descobrir. A verdade já era conhecida. A natureza é imprevisível. Nenhuma experiência, nenhum preparo, nenhum plano pode resistir à decisão da selva. Para Gail Matson, a última grande aventura não terminou em contemplação tranquila ou memórias nostálgicas de uma vida bem vivida. Terminou no confronto cru com a realidade selvagem. Um lembrete de que, por mais que busquemos beleza na natureza, ela permanece indomada, não se rende, não perdoa. Número 5. O último clique de Catherine Chappell. O ataque da leoa em Joanesburgo. O sol africano banhava as planícies do Lion Park, perto de Joanesburgo, com luz dourada. Era para ser um dia inesquecível, repleto de encontros maravilhosos com a natureza, exatamente como Catherine Chappell, americana de 29 anos, sempre sonhou. Ela era apaixonada por aventura, e aquela era mais uma realização. Talentosa editora de efeitos visuais, Catherine contribuiu com produções mundialmente famosas, como Game of Thrones, Divergente e Capitão América, O Soldado Invernal. Mas nenhum efeito especial seria capaz de prepará-la para o que enfrentaria naquele dia. Sua visita à África do Sul não era apenas por lazer. Movida por um forte espírito conservacionista, ela planejara produzir um documentário sobre a luta contra a caça ilegal. Contar histórias que quase nunca recebem atenção. Chegou uma semana antes do início do trabalho voluntário, para explorar o local. Mas, naquela tarde de junho de 2015, tudo saiu terrivelmente errado. O carro do safari avançava lentamente pelo parque. O som da vida selvagem preenchia o ar com ritmo e força. Das altas gramíneas surgiu uma leoa. Seu corpo musculoso se movia com graça silenciosa. Os olhos âmbar estavam fixos no veículo. Chappell, encantada com a cena, levantou a câmera. Era irresistível registrar tamanha beleza. Mas a regra era clara. As janelas deviam permanecer fechadas. Ela abaixou o vidro. A leoa se aproximou, cada passo carregado de intenção. Parou a poucos metros, observando. E então, em um segundo, a calma se quebrou. Um borrão de pelos, um lampejo de dentes. A leoa saltou. O ataque foi fulminante. Antes que alguém pudesse reagir, suas mandíbulas já estavam fechadas sobre Catherine. Não houve tempo para gritar, nem para recuar. A força do ataque foi devastadora. O sangue se espalhou pelo banco. O caos tomou conta. O guia, Pierre Potter, lutou com desespero para afastar o animal. Suas mãos ficaram dilaceradas na tentativa. Seu coração disparou e, em seguida, falhou. Sentiu uma pontada forte no peito e desabou. Minutos depois, tudo havia terminado. Catherine Chappell, jovem brilhante, aventureira e cheia de propósito, estava morta.
Os paramédicos chegaram rápido, mas não havia mais o que fazer. A notícia se espalhou com rapidez entre aqueles que a conheciam. Sua mãe, Mary, seu pai, John e seus irmãos Jennifer, Lauren e Ryan ficaram arrasados. Kate era brilhante, gentil e destemida, escreveram nas redes sociais. Sua energia e paixão não cabiam em continentes ou oceanos. Ela viveu intensamente, com os braços abertos para o mundo, e foi levada num piscar de olhos. Nos Estados Unidos, a indústria cinematográfica sentiu sua ausência. Ela havia feito parte de uma equipe vencedora do Emmy, deixando sua marca na história do entretenimento. Mas era o mundo real que ela queria retratar. Sua beleza, seus perigos, suas verdades. As autoridades abriram investigação. Mas os fatos eram simples. O leão fez o que leões fazem. Não houve crueldade ou intenção maldosa, apenas instinto. A natureza selvagem não é um lugar seguro. Não perdoa erros. Catherine Chappell atravessou o mundo em busca de algo maior que ela. Sonhava com aventura. Queria contar histórias que importavam. Safaris prometem conexão com a natureza em seu estado mais puro. São experiências que vendem a ideia de beleza, liberdade e aventura. Mas por trás das paisagens deslumbrantes e dos encontros fascinantes, existe uma verdade inegável. A natureza é selvagem, imprevisível e indiferente às intenções humanas. Lisa, o garotinho em Uganda, Thomas, Gail e Catherine não cometeram erros fatais por descuido ou ignorância. Eles buscaram o extraordinário, mas encontraram a fronteira invisível onde a curiosidade humana cruza o limite do controle. Nessas histórias, não há vilões, apenas a realidade nua e crua de um mundo que não pode ser domesticado. Para quem sonha com o chamado da savana, com o som dos passos dos grandes animais e o cheiro do mato intocado, é essencial lembrar. A selva não oferece garantias. Ela não perdoa distrações e, quando decide agir, o faz com uma força que não pode ser contida. A natureza não é um parque temático. Ela é soberana. E por mais que tentemos controlá-la, entendê-la ou admirá-la à distância segura, haverá sempre o risco de que, por um breve segundo, sejamos lembrados de que somos nós, os intrusos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!